A paz do Senhor para os irmãos. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Glorificado seja o nome do Senhor por sua palavra. Estou lendo aqui 2 Timóteo, capítulo 2, e Paulo aqui no capítulo 2, Paulo em toda a carta, né? A carta de Paulo a Timóteo, uma carta pastoral, onde Paulo dá algumas orientações acerca da sã doutrina, né? Para Timóteo ele combater aí um bom combate, né? Lembrando aí das aflições que virão, das lutas que virão, mas que ele permaneça fiel, né? Paulo vai dizer aqui, escrevendo a Timóteo, sempre dizendo para ele, a palavra fiel é a palavra, né? E digna de toda aceitação. Paulo vai dizer, né? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo ele se coloca como principal pecador, mostra a necessidade das aflições que ele passou, lembrando a Timóteo, e lembrando a Timóteo que ele precisa combater isso aí, combater um bom combate. Ele precisa guerrear contra as heresias, porque nos últimos tempos ele está se referindo ali que muitos não suportarão essas doutrinas. Né? Isso ali no contexto de Timóteo ali já acontecia isso. Né? Muitos não estavam suportando a doutrina verdadeira e queriam se manter, né, presos à lei, presos a costumes legalistas, digamos assim. E Paulo chama a atenção de Timóteo para ele continuar pregando apenas aquilo que ele aprendeu com eles acerca de Cristo. Pregue Jesus Cristo crucificado. Pregue o Evangelho que eu estou te apresentando. E diante de todas as heresias aí ao redor de Timóteo, né, no contexto dele, de tantas lutas que ele iria passar e que ele estava passando e que ele presenciou, que ele acompanhou o sofrimento de Paulo, Paulo chama a atenção aqui no capítulo 2 de uma coisa importantíssima para a nossa vida, para nos mantermos fiéis à palavra de Deus, para nos mantermos fiéis, né, às Escrituras. No versículo 15 do capítulo 2 ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Nós precisamos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. Nós precisamos sempre ter as Escrituras como referência para nossas vidas. A Bíblia é o nosso manual de regra e fé. E nós precisamos dela para nós sobrevivermos aqui na Terra. Nós precisamos das Escrituras. Se nós descartarmos as Escrituras, não tem como nós sobrevivermos diante de tanta guerra, de tanta luta. Aqui nas Escrituras nós temos resposta para tudo. Estamos passando por lutas, nós vamos olhar aqui, os apóstolos também passaram por lutas. O povo judeu recebeu bênçãos de Deus, nós também podemos receber bênçãos. Mas esse mesmo povo que recebeu bênçãos também foi punido por Deus por conta da sua desobediência. E nós também somos punidos por Deus por conta da nossa desobediência. A palavra de Deus, ela nos orienta. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós precisamos usar as armaduras de Deus para nós suportarmos as aflições. Calçar os pés, né, com o Evangelho da paz. Ele começa: capacete da salvação, espada do Espírito. Nós precisamos estar armados. Né? Paulo usa aí a figura de um soldado, mas nós somos soldados. Né? Por isso que Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, que ainda que desça um anjo do céu, um de nós pegue um outro evangelho sem ser esse, que seja anátema. A preocupação de Paulo sempre foi de nós vivermos um evangelho genuíno. Por isso que ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. A nossa missão é essa, é nos mantermos aprovados diante de Deus. Porque se nós formos aprovados diante de Deus, nós seremos também aprovados diante do homens, aprovados no sentido de dar testemunho de cristão diante dos homens. Porque para o mundo nós nunca seremos aprovados. Para o mundo nós somos fundamentalistas. Para o mundo nós somos radicais. Para o mundo nós não temos amor. Para o mundo nós não amamos como Cristo amou. Para o mundo, amar
é compactuar com o pecado. Para o mundo, amar é não denunciar os comportamentos pecaminosos da humanidade. Mas nós andamos na contramão do mundo. Por isso que Jesus vai dizer, não ameis o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Mas aqui no capítulo de número 3 de 2 Timóteo, tem outro versículo bem interessante para nós aqui. Capítulo 3, versículo 16 e 17. Ele vai dizer que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela ensina, né? Ela nos conduz, ela nos corrige, ela nos direciona, ela nos orienta para alcançarmos o nosso objetivo, que é adorar a Deus, que é fidelidade a Deus. A nossa vida cristã, ela precisa estar pautada em alguns pilares. 4 pilares eu entendo que são importantes para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Se nós não obedecermos a palavra de Deus na sua integridade, nós não estamos sendo fiéis a Deus. A obediência à palavra nos leva a uma transformação de comportamento e transformação de vida. Primeiro, obediência. Segundo, oração. Aquele que obedece a Deus, ele ora, porque a oração é uma conversa com Deus. A oração nos aproxima de Deus. A oração é um relacionamento que nós temos com Deus. O terceiro pilar é a fé. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer. Não é crer no sentido de acreditar, mas sim de ter fé. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. A fé ela deve se manifestar justamente quando alguém disser que não tem mais jeito, que humanamente falando não tem como você resolver esse problema que você está passando. Mas quando você coloca a sua fé em prática, um milagre pode acontecer na sua vida. É necessário crer, é necessário ter fé. E quarto, gratidão. Então nós precisamos ter obediência, nós precisamos ter uma vida de oração, precisamos ter fé e precisamos ter gratidão a Deus. Quando nós temos essa convicção de que toda a Escritura é divinamente inspirada para nos corrigir, né? Para nos orientar, para nos instruir, para podermos sermos aprovados diante de Deus, nós precisamos, na nossa vida, né, é necessário estar presente esses 4 pilares. Obediência a Deus, oração, fé e gratidão. Lá em Hebreus capítulo de número 4, vamos ver aqui, Hebreus capítulo número 4, a partir do versículo 12, vai dizer assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aí versículo 13 vai dizer, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Glorificado seja o nome do Senhor. Fiel é a palavra digna de toda aceitação. Fiel é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Eu até troquei aqui os versículos. Eu pensei no versículo e falei outro. Mas em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Mas tem um texto que Paulo vai dizer que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo, primeiro ele reconhece que fiel é a palavra e digna de toda aceitação.
E Paulo vai dizer aqui em Timóteo que nós precisamos nos apresentarmos a Deus como obreiro aprovado, que maneje bem a palavra da verdade e que não tem do que se vergonhar. Em Hebreus 4,12 vai dizer, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, ao ponto de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E versículo 13 vai dizer que não há criatura alguma encoberta diante dele, porque todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem tudo vê. Deus conhece a sua vida, Deus conhece a minha vida, Deus sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades. Ele sonda os nossos corações. O que Ele espera em nós é que em nossa vida estejam presentes esses 4 pilares que eu falei aqui para os irmãos. Que estejam presentes obediência a Deus, oração, fé e gratidão. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em nossas vidas, nos conduzindo, nos direcionando, nos fortalecendo para verdadeiramente sermos fiéis a esta palavra. Porque a palavra de Deus, ela é o nosso manual de regra e fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.